Oi pessoal, tudo bem? A partir dessa edição, o programa Fazendo Arte exibirá matérias e entrevistas a respeito do universo artístico de Mato Grosso do Sul, por meio da dança, literatura, teatro, música, entre outras vertentes culturais, já que anteriormente eram exibidos apenas documentários relacionados a movimentos culturais artístico-regionais. Para começar, você confere a entrevista que eu fiz com o deputado estadual Pedro Kemp a respeito do seu livro Jesus Subversivo, Reflexões para uma Espiritualidade Engajada, publicado em 2020 pela Autografia Editora. Veja! Algumas pessoas não sabem, mas o deputado Pedro Kemp também é escritor. Entre alguns livros escritos por ele e já publicados, há esse aqui, que é o Jesus Subversivo, Reflexões para uma Espiritualidade Engajada. É publicado em 2020 pela editora Autografia. Agora a gente vai conversar um pouco a respeito dessa publicação. Obrigado, deputado, pela participação no Fazendo Arte. Eu que agradeço, é uma alegria poder falar desse livro. Então, a obra retrata o período conturbado em que Jesus viveu na Palestina, pregando mensagens de libertação, especialmente dirigida aos marginalizados. Na publicação fica claro que ele realmente era uma pessoa revolucionária para a época, né, deputado? O que eu procurei fazer quando eu escrevi esse livro? Uma pesquisa para tentar conhecer mais de perto o Jesus histórico, aquele personagem da história que viveu na Palestina, e conhecer melhor assim qual foi o seu posicionamento enquanto pessoa que nasceu numa terra dominada pelo Império Romano, à época, e conhecer qual foi a sua posição também frente à religião judaica. E aí a gente vai descobrindo que Jesus, ele era de fato um revolucionário. E aí Jesus deixa bem claro qual que é a visão para ele de autoridade ou de poder. Para ele é exercer um serviço, colocar-se a serviço da sociedade. Então eu que estou na política, eu devo aprender isso de Jesus Cristo. Ele fala que quem quer ser grande ou quem quer estar no poder tem que se colocar a serviço dos outros. Então Jesus ele foi um subversivo neste sentido. Ele não concordou com a dominação, com a exploração, não concordou com o poder opressor, mas ele propôs um outro tipo de sociedade. A sociedade do amor, da fraternidade, do perdão e da justiça. Nós podemos dizer que a mensagem de Jesus é justiça e amor. Os dias em que Jesus viveu foram muito conturbados, a gente sabe disso, e não é diferente dos dias em que a gente está vivendo atualmente. Eu queria saber como que o senhor retrata isso no livro, essa questão, e a partir disso, como que você provoca os cristãos a uma tomada de posição para os nossos tempos? Olhando para Jesus, a mensagem é a seguinte: nós também temos que conspirar contra esse tipo de sociedade que nós vivemos, que ataca a dignidade das pessoas, e a gente tentar construir uma sociedade que Jesus desejava no seu tempo, quando ele anunciou o Evangelho. Que sociedade que é essa? Sociedade mais justa, com mais distribuição de renda, onde todos possam viver com o mínimo de dignidade, Uma sociedade baseada nas relações fraternas, de solidariedade, de amor. O cristão que não tem compromisso com a construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna, com mais igualdade social, não é cristão. Porque não basta ir à igreja, orar, rezar, ser uma pessoa piedosa, se você não se importa com as injustiças que acontecem ao seu lado. E isso que eu chamo a atenção das pessoas, Vamos olhar mais para o comportamento de Jesus no seu tempo e vamos tentar imitá-lo hoje, Ser mais compreensivo, fraterno, solidário, amoroso com as pessoas. É justamente isso que eu queria que o senhor reforçasse. Como a gente trabalhar uma espiritualidade engajada nesses tempos tão conturbados?
Quando eu falo espiritualidade engajada, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós precisamos ter essa relação com o Criador, com as outras pessoas e com o meio ambiente, engajados na luta por uma sociedade mais fraterna, mais justa e mais solidária. Sabe como é que Jesus chamava essa sociedade no seu tempo? Ele chamava de Reino de Deus. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou para anunciar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para anunciar a vista aos cegos, né, a recuperação da vista aos cegos, e para anunciar o ano da graça do Senhor. E ele disse que ele veio para inaugurar o reino de Deus entre nós. Esse reino de Deus é justamente uma sociedade onde Deus reina na nossa vida. E Deus reinando na nossa vida significa que a gente pratica o amor, que a gente pratica a solidariedade, que a gente vive a justiça, né? A justiça social. Então, espiritualidade engajada, né? É justamente você buscar o mais profundo da sua vida, né? O sentido mais profundo da sua vida, ou seja, estando em sintonia com Deus, mas também voltado para as necessidades das pessoas, voltado para a felicidade das pessoas, né? O que provocou o senhor a estar escrevendo essa publicação e quanto tempo que o senhor levou, né, do processo da escrita, de apuração, até a publicação? Fazendo essa ligação entre fé e política, fé e vida, eu falei, eu vou escrever um livro sobre isso, né, que é este livro. Mas nunca dava certo. E aí um dia, na minha casa, eu subi numa árvore, fui pegar um fruto, não vou falar que árvore que é essa, senão, mas era uma goiabeira. Ah, não, tem que falar. Era uma goiabeira. Aí eu subi para buscar uma goiaba que estava lá em cima, bonita, grande assim, né? E aí eu caí da árvore e quebrei o pé. Quebrei dos dois lados, tive que fazer uma cirurgia, fiquei 3 meses sem andar. E nesses 3 meses eu falei, chegou a hora de escrever o livro, né? Colocar no papel. E aí, olha, eu falo com toda a convicção que eu tive uma inspiração para escrever esse livro, porque ele foi tão natural saindo assim, ó. Eu sentava no computador e vinha as palavras, vinha os trechos da Bíblia e foi assim uma experiência fantástica na minha vida, sabe? Eu acho que Deus queria que eu escrevesse esse livro, né, para dar uma mensagem nesse tempo que nós estamos vivendo. Nesse tempo em que há muita incoerência nas igrejas católicas e evangélicas, muita incoerência. Então eu acho que eu fui inspirado a escrever esse livro para dizer que a mensagem de Jesus é outra. A mensagem de Jesus é da fraternidade, é da comunhão, é do perdão, é do amor, né? Tá vindo um novo aí, que é o Cartas de Indignação, né? Olha aqui, inclusive ó. Aqui tá o boneco. Vou anunciar em primeira mão, né? Esse é meu 4º livro. E aqui tem 10 cartas, né? Começando com uma carta que eu escrevi muito indignado pela morte de um amigo querido, né? Filho de uma professora, amiga minha, que desistiu de viver porque ele foi vítima de homofobia a vida inteira. E eu faço uma reflexão nessa carta, como que a homofobia mata, como que a discriminação faz mal às pessoas, e como que aqueles que discriminam não refletem sobre o seu comportamento, sobre o mal que elas provocam na vida de muitas pessoas. Então aqui eu vou falar da indignação frente às discriminações, né, da pessoa LGBT+, da pessoa negra, as violências que são cometidas contra as mulheres, as pessoas com deficiência, né? E contra o pobre. Aqui eu escrevi uma carta sobre o Genivaldo, aquele que morreu sufocado no porta-malas da viatura da Polícia Rodoviária Federal, que prendeu ele lá e jogou uma bomba de gás lacrimogêneo lá dentro, né? Chocou o Brasil todo. Então eu faço reflexões de indignação diante dessas situações que acontecem todos os dias. São violações dos direitos humanos das pessoas, né?
Então eu já convido vocês depois a conhecerem esse livro que vai estar logo, logo por aí. E voltando, né, para o Jesus Subversivo, como que as pessoas podem fazer, deputado, para estar adquirindo um exemplar dessa obra? Esse livro está no site da editora, né, Autografia. A pessoa pode entrar lá e encomendar e receber em casa, né? Ou então, eu ainda tenho alguns volumes comigo disponíveis, as pessoas podem entrar em contato comigo também, que eu mando pelo correio, né? A gente dá um jeito de fazer chegar até a casa de vocês, né? Para mim é uma grande alegria poder fazer com que as pessoas tenham conhecimento, né, das reflexões desse livro. Muito obrigado, deputado, pela entrevista. E você vai ganhar agora o livro Jesus Subversivo, João. Para a minha coleção, né? É isso aí. Eu que sou um grande amante, né, da literatura, com certeza vou me esbaldar, né? Legal. Nesses ensinamentos. Muito bem. Obrigado. Obrigado. A nova relação entre Deus e as pessoas proposta por Jesus de Nazaré provocou um grande conflito com seus contemporâneos judeus, que cada vez mais ficaram revoltados e indignados, pois ele retirou Deus do templo, do poder do sumo sacerdote, dos altares, dos sacrifícios, da religião institucional e das prescrições legais e o colocou no meio do povo, e ainda mais, no meio do povo excluído, entre os pecadores e marginalizados. Assim, esvaziou mais uma vez o poder da instituição do templo e de seus líderes religiosos, que queriam gerenciar e controlar o acesso ao sagrado, e tornou possível a todos a experiência da fé em Deus. Ensinou que esse Deus, que se tornou tão familiar do ser humano, deve ser invocado mais ou menos assim: Pai querido, Abá, que não é só de uns poucos, mas de todas as pessoas. Pois sabemos que você não quer ninguém esquecido ou marginalizado. Você está em todos os lugares, nos céus, na terra e principalmente identificado nas pessoas humildes e sofredoras. Seu nome é honrado por cada um de seus filhos, quando se dispõe a trabalhar para tornar o seu sonho uma realidade neste mundo, construindo o reinado da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. Só queremos que nos ajude a conseguirmos o nosso pão de cada dia, pois se acumularmos para outros dias, muitos poderão ficar sem comer por causa da nossa ganância. Que saibamos reparti-lo com quem tem menos, pois jamais seremos verdadeiramente felizes se em nosso meio houver quem passa fome. Não leve em conta nossos erros e fracassos, uma vez que estamos nos esforçando para desconsiderar as ofensas daqueles que não nos querem bem. Queremos sua força em todos os momentos para vencermos as tentações de uma vida fácil, pois sabemos que a porta que nos conduz à plenitude da vida é estreita. Não deixe de cuidar de nós, segurando-nos em suas mãos, para que o mal nunca nos alcance. Deste modo, o que mais poderemos querer, paizinho, se seu amor é tudo para nós? Muito legal essa veia literária do deputado Pedro Kemp, né? Eu espero que a partir dessa entrevista você consiga exercer uma espiritualidade mais engajada, tanto na sua vida pessoal quanto na relação com as outras pessoas. Em abril deste ano, Mato Grosso do Sul ganhou o primeiro clube de leitura e literatura infanto-juvenil, idealizado pela escritora Mara Calves. Ela mandou um vídeo para o Fazendo Arte falando a respeito dessa iniciativa. A proposta é que a gente possa, no primeiro ano, fazer o Clube do Livro com livros regionais e no segundo ano, com livros com temas paradidáticos. São livros que vão falar sobre meio ambiente, sobre resíduos, sobre consumo, sobre água. São projetos de educação ambiental, projetos de filosofia para crianças. Teremos aí sobre ética e cidadania, sobre trânsito. Isso tudo trazendo informações para a família, para a escola, para crianças de todas as idades. O Clube do Livro entra aí, maisumsaber.com.br. Você assina por um ano. No primeiro ano, com os livros regionais, a gente vai presentear o leitor, né,
com o painel Pantaneiro. O painel Pantaneiro é um espaço de feltro com floresta, com árvores, com o sol, com um lago, né? Para que a gente possa colocar aí nesse painel dedoches. Todos os meses um livro e um dedoche. No final de 12 meses você vai ter 12 livros sobre Mato Grosso do Sul e 12 dedoches para contar a história, brincar, trazer a ludicidade, trazer a família para dentro dessa contação de história. Agora tem intervalo e daqui a pouco eu tô de volta. É bem rapidinho. Respeito, dignidade, equidade, empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que, junto aos órgãos competentes, estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. O Fazendo Arte está de volta e agora exibe matéria que eu fiz no Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul para mostrar a importância desse local para a cultura audiovisual regional. Criado para preservar os registros que integram a memória visual e sonora de Mato Grosso do Sul, o MIS, Museu da Imagem e do Som, é responsável pela guarda, catalogação, manutenção, intercâmbio e recuperação dessas produções. Atualmente, seu acervo possui 180 mil itens entre filmes, vídeos, cartazes, discos de vinil, registros sonoros e objetos como vitrolas, rádios e projetores de filme. A missão do Museu da Imagem e do Som é ajudar a guardar a memória coletiva do povo de Mato Grosso do Sul, né? Seja no registro da música, da fotografia e do audiovisual também, né? Cinema, fotojornalismo, documentários, entre outros. E a gente recebe muita doação de TV velha, de rádios antigos, só que assim, para o nosso acervo a gente tem pensado numa linha mais voltada para esses registros digitais, né? Porque a gente já tem bastante objetos, né? Então a gente está fazendo uma seleção bastante criteriosa daquilo que a gente recebe, né? Ou nega, porque muitas vezes a pessoa tem um apego afetivo a um determinado objeto de família e ela não quer se desfazer e gostaria de doar para o museu, né? Mas às vezes, assim, para Mato Grosso do Sul, para a sociedade sul-mato-grossense, não é interessante da gente aceitar, porque a partir do momento que a gente aceita uma peça no acervo, a gente precisa zelar pela conservação dela, né? Fazer todo um trabalho de catalogação sobre aquele determinado objeto, e nem todos os objetos, né, de repente são relevantes a esse ponto da gente guardar aqui e ter esse esforço para conservar ele, né? O uso de luvas e máscaras é muito importante para garantir a vida útil do acervo e evitar a proliferação de fungos entre os objetos. A questão da conservação, ela exige que a gente tenha o menor número possível de patógenos, né? Então a própria respiração e a nossa mão, né? Por mais que a gente lave a mão, a gordura da mão, ela acaba, como a gente precisa estar o tempo todo movendo os objetos, isso acaba atraindo fungos, né? Aí a gente deixa uma gordurinha, às vezes sai um pinguinho de saliva. A própria respiração, né, faz com que
esses patógenos entrem em contato com o material. Então a gente faz toda uma limpeza neles, mas para a gente evitar que os fungos se proliferem, a gente usa, né, uma proteção para poder garantir essa vida útil, né? A gente tem um acervo dos artefatos fonográficos e também a parte de imagens, né, fotografia, arquivos de áudio, o próprio vinil, materiais como as fitas VHS, o vinil, os aparelhos de transmissão, a gente tem algumas coisas interessantes aqui também. Desde a sua criação, o MIS desenvolve ações para contribuir com a formação e a difusão de conhecimento no Estado e, por isso, oferece à comunidade uma programação diversificada que compreende palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições. A gente tem as mostras de cinema, atualmente a gente está recebendo 2 cineclubes, né? Um deles é o Cineclube Audiovisual, que é composto por ex-alunos do curso de audiovisual da Universidade Federal, e a gente também está com ciclo de cinema brasileiro contemporâneo, que é também uma parceria com o curso de audiovisual da Universidade Federal, né? A gente consegue trazer obras atuais que estão sendo produzidas, né? E que o circuito comercial, de repente, não tem interesse de exibir. Então, a gente consegue exibir aqui no Museu da Imagem e do Som. E, além disso, a gente mantém um olhar sobre as políticas públicas, os fundos de investimento, né? Além das mostras de cinema, a gente tem os cursos, né? Atualmente, a gente está oferecendo um curso de fotografia aqui no Museu da Imagem e do Som. E a gente recebe também em parcerias, né, outros cursos e oficinas livres, né, de cinema, de roteiro e outras coisas relacionadas à criação, né. Gosto de pensar e falar do MIS como um aparelho cultural, né, voltado para a imagem e som, né. Como a gente tem essa sala de cinema, é bem interessante receber essas produções, né, de cinema. Geralmente, os realizadores nos procuram quando, né, querem fazer, de repente, uma estreia, uma pré-estreia, e também para as reuniões de classe, né. A gente tem muita demanda, por conta dessa estrutura de sala de cinema, para cineclubes, né. Só que ao mesmo tempo que a gente busca dosar, né? Porque a gente é o museu da imagem e do som, não é só do cinema, né? Aí sobre a música e a fotografia também. E aí a gente pretende também trazer essas linguagens aqui para dentro do museu, né? É fundamental que essa instituição preserve esses materiais tanto do passado quanto, eu diria, do presente ou de um passado recente. Porque, contrariamente ao que se pensa, na era do digital, perde-se muito, né? A gente tem a falsa impressão de que está tudo salvaguardado na nuvem ou em um HD ou num computador, e quando menos espera percebe que já não resta nenhum vestígio de uma atividade, de um filme, de um evento. Então é por isso que o Museu da Imagem e do Som tem sim papel fundamental como uma instituição sul-matogrossense. Então a gente visa suprir uma lacuna, né? E proporcionar aos nossos alunos e também à comunidade em geral a experiência de assistir coletivamente a filmes que nós julgamos, né, ou que a crítica especializada e os festivais julgam como mais originais, mais pertinentes, né, em suas composições cinematográficas, mas também em suas temáticas. E essas sessões ocorrem geralmente às quartas-feiras, algumas vezes por semestre. Se vocês tiverem interesse em participar, vocês podem buscar maiores informações no site do curso de audiovisual da UFMS ou bem no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Convido a todos a participar desse projeto. Enquanto um coletivo criado dentro da faculdade, a gente da Boca Filmes tem como objetivo fomentar a cultura cinematográfica aqui na região de Mato Grosso do Sul. E, além disso, promover um conhecimento maior por parte da sociedade sobre o que a gente faz no curso de audiovisual, o que a gente estuda e por que isso é importante para o nosso contexto sociocultural. Também criamos filmes, né? A gente faz curtas-metragens e depois inscreve eles em festivais ao longo do mundo todo,
para que assim a gente consiga contemplar, ou pelo menos buscar, a contemplação de obras sul-matogrossenses em diversos lugares. A Boca Filmes e o MI já tem uma parceria que permeia 2 eventos. O primeiro deles foi uma mostra de cinema, de animação, do diretor brasileiro Marcos Magalhães, que teve um debate depois da sessão, a gente exibiu 2 filmes e foi muito legal, muita gente apareceu, e hoje em dia a gente está fazendo o Cineclube de Faroeste, que ao longo das terças-feiras, né, quinzenalmente às terças, a gente exibe filmes desse gênero que foi tão importante para a história do cinema e que é tão popular entre a gente nos dias de hoje. A gente busca que essa parceria continue e que a gente consiga lá no MIS mostrar filmes de diversos outros gêneros e recortes. O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul está localizado na Fundação de Cultura do Estado, em Campo Grande, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Para assistir aos filmes no MIS, é necessário fazer agendamento pelo telefone 67 3316 9178 ou através do e-mail mis@fcms.ms.gov.br. Se você ainda não foi no MIS, vale a pena dar um pulo lá para conhecer o acervo ou então ficar antenado na página do museu para participar de eventos como mostras de exibição. Agora tem intervalo, fica aí que eu já volto. Respeito, dignidade, equidade, empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. De volta ao terceiro e último bloco, o Fazendo Arte exibe vídeo encaminhado pelo jornalista Danilo Japanurra, organizador do livro Sonhos Guaranis, a poesia de Paulo Simões, lançado em 2017 pela editora UFMS. Paulo Simões foi a primeira pessoa que eu entrevistei, ainda na faculdade de jornalismo. Surgiu uma pauta e eu quis entrevistá-lo porque eu já era muito fã. Nessa entrevista, que foi por volta de 2000, 2001, ela foi feita lá no antigo Péssimos, que ficava na rua 15 de novembro, hoje Mercearia. A gente gravou 4 horas de entrevista, 4 fitas cassete que eu tenho até hoje guardadas comigo, e nessas fitas o Paulinho contou muitas histórias das músicas, das parcerias dele com o Almir, até que em 2017 eu lancei o livro de letras do Milton Nascimento, a obra do Milton como letrista, e essa experiência ela me proporcionou tentar fazer um livro junto com o Paulo Simões com as histórias das letras dele. Levei essa ideia para ele. Ele levou a ideia para a Universidade Federal, para a reitora na época, que era a Célia. Ela gostou da ideia e colocou a editora à disposição para que a gente trabalhasse nesse livro. Esse livro foi lançado pela editora da UFMS e para mim é uma realização muito grande, porque o Paulo Simões, a parceria dele com o Almir Sater, ela é para mim das grandes parcerias da música brasileira, do nível de João Bosco e Aldir Blanc, Ivan Lins e Vitor Martins, Milton com seus parceiros, Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Márcio Borges, Roberto Erasmo, João Nogueira e Paulo César Pinheiro, o Paulo Simões e o Almir Sater, eles estão nesse mesmo rol de grandes compositores da música brasileira. Eu não gosto nem de falar música regional, porque para mim Almir e Paulo Simões são universais. Então assim,
Paulo Simões é um dos grandes artistas, letristas, poetas da música brasileira. Por falar em Paulo Simões, no dia 12 de fevereiro ele completou 70 anos. A canção Trem do Pantanal, de autoria dele e Geraldo Roca, conquistou muitos fãs e se tornou praticamente um hino de Mato Grosso do Sul. Para encerrar o Fazendo Arte, agora repaginado, você confere bate-papo entre a gente. Grande abraço e até a próxima! Eu estou aqui com o cantor, compositor e instrumentista Paulo Simões, que no último dia 12 de fevereiro completou 70 anos. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu aqui em Campo Grande e desde cedo já compunha as próprias canções e tocava em bares e eventos. Em 1975, junto com o Geraldo Roca, compôs a canção Trem do Pantanal, que mais tarde se tornou muito popularizada e eternizada, né, na voz do Almir Sater. E se tornou, de uma certa forma, um hino aqui de Mato Grosso do Sul. Ele já foi indicado ao Grammy Latino em 2017 e teve várias canções gravadas por diversos artistas, várias composições, né? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo ao Fazendo Arte, obrigado pela participação. Para mim é um grande prazer, inclusive conhecer você e sua equipe, muito simpática. E eu admiro muito o trabalho que a TV Assembleia faz há muito tempo, divulgando o que nós temos aqui de bom, que é a cultura, é uma das coisas melhores que uma sociedade ou comunidade tem a oferecer. Vamos voltar lá então para a década de 70, né? Você morava em Campo Grande e foi fazer comunicação social no Rio de Janeiro, né? E aí, mas foi aqui que você descobriu muitos dos seus futuros parceiros musicais, né? Começando pelos irmãos Espíndola. E você até montou uma banda com o Geraldo, né? Tinha montado antes de ir pra lá, que Barros. É chamada Os Bizarros, até com o saudoso Maurício Barros, né? E depois do Rio de Janeiro você voltou para cá e você deu continuidade, né? Queria que você contasse a respeito dessa fase de universitário no Rio de Janeiro e também de músico aqui em Mato Grosso do Sul. Eu lembro exatamente do momento, da hora em que eu decidi que eu ia ser músico, porque por uma coincidência das várias que eu já passei na vida, eu estava indo ao Rio de Janeiro passar férias. Eu fui nascer lá, mas vim ser criado aqui, mas todas as férias eu ia para o Rio. Meus avós moravam lá. E uma das coisas que eu mais gostava também, sabe, desde criança, era de andar de trem. Eu estava na cabine do trem, sozinho. Eu chegava na estação, a família ficava conversando, se despedindo. Eu entrava correndo para aproveitar ao máximo. Uhum. Eu entrei na cabine do trem da Noroeste e eu tinha, acho que 12 anos. A cabine estava escura, a janela estava aberta e acho que o cara da cabine do lado estava ouvindo rádio. Eu escutei uma música diferente de tudo que eu tinha ouvido antes. Eu gostei na hora, falei, o que será isso? Eu não sei nem o que é, mas eu quero fazer isso. Era simplesmente os Beatles. Era She-Loves que estava tocando. Yeah. Eu desci do trem em São Paulo, saí que nem um louco procurando aquele som que eu tinha ouvido. Aí eu fui até que eu encontrei os Beatles. Falei, uau, é isto aí, entendeu? Tá decidido. Aí eu já comecei a pensar em montar uma banda. No Rio, já nessa época, eu passei mais um ano lá estudando, que não foi faculdade, foi no 3º ano do antigo 2º ciclo. Voltei para Campo Grande no ano seguinte, falei, vou montar minha banda. E achei o Maurício, que não tocava nada, né? Nós começamos a banda, chamamos mais um colega chamado James, da Opogito de Deus, que na verdade sabia tocar, eu não sabia tocar nada. Ele me ensinou assim. E logo a seguir entrou mais um, Paulo Celso Saraiva,
para tocar bateria. Depois mais outro, João Batista Clivelaro, se eu não estou enganado, que tocava vários instrumentos, teclado, piano. Bom, e o Geraldo, nessa fase assim, de arregimentação, um dia o Maurício convidou, soube que ele era de outra classe. O Maurício soube que ele cantava, gostava de cantar, a família era de artistas. E aí convidou o Geraldo para o ensaio. Eu cheguei e falei, como é que você convida alguém para entrar na minha banda? Conheci o Geraldo em 5 minutos, ele estava dentro da banda. Fazíamos algumas músicas nossas no meio de músicas de outros de sucessos que a gente tocava de um jeito diferente. Começamos a misturar os ritmos daqui que a gente conhecia do fundo da alma, polca, chamamé, guarânia. Aí eu fui ao Rio na década de 70 fazer comunicação social. Minha família se mudou para o Rio um ano depois. E eu passei exatamente a década de 70 no Rio, a primeira metade estudando. No meio da década, eu acabei a faculdade e me mandei do Rio para não ir trabalhar em algum emprego assim formal. Eu saía fazendo shows com o rock. E nós fomos ao Peru, eu conheci Machu Picchu um ano antes, indo com outro amigo. E eu, quando voltei, falei, Roca, você precisa conhecer. O Brasil precisa se virar para a América do Sul. Nós somos um país virado para o Atlântico e para a Europa, que fica longe, Estados Unidos mais longe, virando à esquerda. E ele topou e nós fomos para uma viagem épica. As duas viagens foram muito aventurosas, porque a gente foi com pouco dinheiro. Chegou uma hora que a gente foi dormir, a gente tinha uma vaga noção de que a gente estava começando a entrar no Pantanal, aquela região de Camisão. O Rock tinha deixado o violão em cima do beliche. Ele pegou um violão, que era de 12 cordas, para guardar. Mas acho que o trem deu um solavanco, então ele começou a tocar o negócio, meio zonzo, assim, quase. E eu achei interessante, falei para ele, isso aí é alguma coisa conhecida? Ele falou, sei lá, apareceu aqui. E eu falei, eu acho que isso aí dá uma música. Aí começamos a letra e fomos fazendo assim as outras estrofes durante a viagem. E aí começamos a notar que aonde a gente tocava essa música, alguém pedia para repetir ou falava dela depois. Ela não tinha nem nome. A gente fazia rodas assim nas paradas, na cidade onde a gente parava. E a gente tocava só o pedaço que a gente tinha feito, ou as estrofes que a gente experimentava. E na parada seguinte, sabe, quando rolava uma outra roda de violas bandolim, de um diabo a quatro. Um falou, escuta, toca aquela música que vocês tocaram lá no outro. A gente falou, qual? Aquela que fala do trem. Mas esse tipo de sucesso que ela fez é interessante. Acho que, inclusive, ajuda a explicar por que ela é tão duradoura, tão longeva. Porque ela nunca estourou. Ela nunca teve parada de sucesso, nem da gravação do Almir, nem da do Sérgio Reis, nem de vários outros artistas que gravaram. Ela sempre passava assim, pelos programas, pelos repertórios, pelos discos, as pessoas gostavam, mas ninguém se enchia de escutar. Eu acho isso fantástico. Queria que você falasse sobre a importância da nossa produção musical multifacetada como influência para o seu trabalho, né? Afinal, temos a presença da música fronteira, dos povos originários, um pouco, né, presentes assim no seu trabalho. Campo Grande recebeu várias correntes migratórias nos anos 1900, que foram se adaptando, achando a terra boa, foram ficando, e eles tinham seus núcleos mais fechados, e isso gerou um caldeirão
cultural que tornou Campo Grande, numa época, sabe, capaz de produzir uma linguagem que se manifestou especialmente na música. Então, dessa primeira fase, dessa mistura, saíram trabalhos que até hoje têm uma identidade reconhecível. Você escuta, sabe, um Espíndola, sabe? Você sabe que é a música da família Espíndola, que é muito própria. Tem a família Sáter, que também já está dando frutos de segunda, terceira geração. Uhum. Tem a Caba, mas também apareceu uma Lenilde Ramos, uma sanfoneira com personalidade própria. E a lista vai longe. Hoje em dia, eu já não vejo mais a produção musical daqui com a mesma singularidade que ela tinha. A música que tinha a cara daqui, essa ainda existe e continua sendo feita, mas não tem assim as oportunidades que deveriam ter por uma questão de fixação de uma identidade própria. Como a gente teve esse berço, nossas músicas, nossos discos têm guaranias ao lado de blues, ao lado de folk brasileiro, folk americano, música sertaneja, chamamé. Tem um pouco do que vier na cabeça. Outros, sabe, os artistas de hoje já são mais massificados. Você tem 6 álbuns individuais, mas já participou de coletâneas, inclusive em 1994, iniciou o projeto Xalana de Prata, cujo primeiro CD foi lançado em 1998, né? Sim. Tem um segundo CD que foi lançado em 2004. Ah, sim. E nesse tempo, você também lançou em parceria com Guilherme Rondon o selo Sauá, com o objetivo de incluir Mato Grosso do Sul no mapa fonográfico brasileiro. E muitas histórias, amigos, e principalmente canções, dá para você citar, né, dessas parcerias nessa época também, né? Nós pensamos no selo como uma forma, algo que atraísse os artistas daqui, que pretendiam gravar e não sabiam como lançar, como é que era. E nós fizemos, por exemplo, um disco do Dino Rocha, que fazia muito tempo que não gravavam um disco, a não ser discos com uma produção menos qualificada do que ele teve no início da carreira. Então nós fizemos um disco que nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro para fazer justiça a um artista que não foi dimensionado até hoje, assim como Délia e Delinha. As pessoas acham que sabem a importância deles, mas não fazem ideia. O disco do Dino estourou. As fábricas daqui compraram tudo que a gente tinha e pediram mais. Aí outro grupo, Alma Serrana, que estava surgindo, foi lá, pediu para lançar o disco. Também foi outro sucesso de vendagem. E aí nós lançamos também uma coletânea de Délia e Delinha. E esse selo teve assim, um momento bom, mas aí o mundo em volta vai mudando e as gravadoras meio que acabaram, foram se fundindo. Um selo como o nosso não tinha chance de continuar, então a gente encerrou com muita pena, mas com a consciência tranquila. Qual que é o papel da música nos seus 70 anos de vida? Você se considera um dos principais criadores de uma linguagem musical contemporânea aqui de Mato Grosso do Sul, conforme a professora Maria da Glória Sarrosa já disse, né, um dia? O que eu posso me considerar no máximo é um dos iniciadores, porque a gente fazia coisas que ninguém mais estava fazendo. E a gente não tinha muita gente com quem se comparar, e isso foi bom e ruim. Foi bom por nos dar liberdade de criação total, mas a gente teve assim, mais liberdade do que crítica. E isso é importante para o crescimento
da comunidade como um todo. Os artistas daqui até hoje não aprenderam a lidar com a crítica. Paulo, muito obrigado, né, pela sua entrevista. É legal compartilhar momentos bacanas que às vezes algumas pessoas podem não conhecer, né, de parte da sua vida. E principalmente nesse ano, né, em que você completou, né, 70 anos de carreira. De carreira de não, vida. 70 anos de vida, né? De vida, isso mesmo. Apesar de que eu estreiei cantando em público aos 6 anos. Então tá quase ali, né? Viu, Paulo? E agora, para encerrar então a nossa entrevista, eu gostaria que você tocasse então uma música, né? Entre as várias que você já compôs, já tocou, para brilhantar o programa. Numa manhã de maio, o Almir e eu fizemos uma música para agradecer por tanta beleza. É uma música bem simples, mas que também tem muitos fãs. Azul do céu brilhou, o mês de maio enfim chegou, olhos vão se abrir para tanta cor. É mês de maio, a vida tem seu esplendor. Raio de sol entrou pela janela, me convidou pra tarde tão bela e sem calor. É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. Horizonte de aquarela que ninguém jamais pintou, e o enxame de estrelas diz que o dia terminou. Noite nem se formou e a lua cheia já clareou. Sombras podem ir, façam favor. É mês de maio, é tempo de ser sonhador. Quem não se enamorou no mês de maio, bem que tentou. E quem não tiver ainda amor dos solitários, o mês de maio é o protetor. Boa terra, velha esfera, que nos leva onde for. No futuro, quem me dera que te dessem mais valor.